Sintra. E entre os assuntos, Douglas falou sobre a dobradinha com Armandinho da Flor de Mandacaru. E a gente confere agora junto com vocês. Da Flor de Mandacaru, Armandinho, que é professor também. Como foi que surgiu essa ideia de fazer essa dobradinha com Armandinho para deputado, você para deputado federal e Armandinho para deputado estadual? Bom, primeiro eu tinha anotado aqui para deixar um abraço no final, especial para meu amigo Armandinho. Eu conheço Armandinho faz muito tempo e conheço Armandinho em diversas áreas, vamos dizer. Eu conheço o Armandinho da educação física, eu conheço o Armandinho cantor, sanfoneiro, até de antes da banda pipocar, vamos dizer assim, mas muito mais ainda depois da banda ter o sucesso que teve e que tem. Mas eu conheço também o Armandinho educador, né, que eu falava agora sobre educação, e Armandinho tem pós-doutorado em educação pela Universidade lá de Portugal. E quando nós queremos fazer um trabalho para defender uma pauta, para poder se ter uma linha, vamos dizer assim, política, nós temos que procurar pessoas que estejam muito bem alinhadas com essa pauta e que queiram defender essas pautas junto conosco. Além de tudo isso que eu citei aqui do Armandinho, ele é uma pessoa do bem, uma pessoa reconhecida e querida pela comunidade. Então nós temos uma grande parceria aí feita e sendo construída. Temos outras parcerias também, por exemplo, aqui nessa questão do mototáxi, uma parceria muito grande com o pré-candidato Rinaldo, que é presidente das entidades de motociclismo do estado de Pernambuco, que também é candidato a deputado estadual, e eu sou candidato dele no estado todo, pré-candidato dele no estado todo. Ou seja, nós temos que procurar pessoas que representem bem esses segmentos para construir esse trabalho, essa história junto com eles. Então eu me sinto honrado, vamos dizer assim, de estar ao lado de Armandinho e de poder ter uma parceria que, sem dúvida alguma, ela não vem por conchavo político. Ela vem exatamente pelo fortalecimento das pautas e por um projeto político de futuro. Então a educação seria o mote da dupla, da educação e tecnologia? Sem dúvidas, estamos ao lado pensando nisso, e eu tenho certeza que a presença dele na Assembleia Legislativa de Pernambuco vai engrandecer do ponto de vista de capacidade e de visão daquilo que tem que ser feito para que nossa educação possa de fato atender às necessidades dos nossos jovens, das nossas crianças. Então, Mário, como é que você avalia essas possíveis avaliações, né? Como é que você avalia essa dobradinha, né, entre Armandinho da Flor de Mandacaru e o Douglas Sintra? Bom dia, Rodrigo, bom dia, Laís, bom dia ao nosso ouvinte. Pois é uma dobradinha que ela foi lançada, né, como a provável chapa que o governo Raquel Lira e Rodrigo Pinheiro apoiaria na eleição de deputado estadual. Viria como o novo, né, a novidade da política. Douglas Sintra foi secretário de governo aqui no terceiro mandato do deputado Zé Queiroz como prefeito de Caruaru. Depois ele virou coordenador na campanha, que ele iria ser candidato a deputado estadual, virou suplente senador de Armando Monteiro, acabou virando senador com a ida de Armando para o ministério quando Dilma Rousseff era presidente. E aí ele fez um bom mandato no Senado e conseguiu colocar na política dois nomes novos, né, que foi o delegado Eric Lessa e também o Fernando Rodolfo. Né, hoje eles têm um mandato de deputado estadual e outro federal. E Douglas sempre atuou nos bastidores e agora ele resolveu ir aí com o apoio de Armando Monteiro, né, para a eleição de deputado federal e buscava um fato novo aqui para dobrar. Ele encontrou Armandinho deu uma entrevista aí na Rádio Cidade ao professor Marco Aurélio no estado de entrevista, e foi quando Armandinho falou dessa possibilidade de entrar na política. Ele ouviu a entrevista, viu a entrevista no YouTube da Rádio Cidade e acabou convidando Armandinho para dobrar com ele. E é tudo bem, é tudo caminhando aí para a dupla ser apoiada pelo governo. De repente, do nada, surge uma especulação dentro do governo Raquel Rodrigo de uma possível candidatura ou dobradinha de Bruno França, que foi secretário de Agricultura, secretário de Desenvolvimento Rural, e também do Carlos Braga. E isso aí meio que arranhou os bastidores do grupo com Douglas e Armandinho, porque não faz sentido você ter dois pré-candidatos que estão totalmente alinhados com a prefeita Raquel, anunciaram a intenção de disputar a eleição pelo PSDB,
e dentro do governo você traz 2 candidatos como secretários. Isso não caiu bem, gerou uma crise aí dentro do governo com os pré-candidatos Armandinho e Douglas, né? Até que ponto isso vai afetar essa pré-candidatura não se sabe ainda. Mas o certo, Rodrigo, é que eles ficaram irritados, né, com a decisão aí da cúpula do governo de apresentar esses 2 nomes como pré-candidatos. E aí, né, o pessoal está tentando negociar para que saia apenas os 2 como pré-candidatos, porque além dessa dupla, né, que foi anunciada aí, ainda tem a possibilidade de Fernando Rodolfo e Diogo Cantarelli também quererem esse apoio. Então é muito candidato para um governo só apoiar, né? Vamos saber nos próximos dias como é que vai ficar essa questão, mas é uma dupla que tem tudo para se dar bem. Douglas Sintra e Armandinho, porque Douglas é um empresário reconhecido aí no meio, e Armandinho é um cara muito popular por ser aí da cultura e da educação, né? Ele é professor com PhD em educação, além de ser líder da banda Flor do Mandacaru, né? Então vamos ver aí se essa dobradinha, eu acredito que se for mantida mesmo, vai ser o novo na eleição dessa vez aqui em Caruaru. Ô Mário, e também, né, quem esteve aqui na Rádio Cidade, também falou sobre isso de apoio e tudo mais, foi o pré-candidato ao governo de Pernambuco, Miguel Coelho. Ele concedeu a entrevista ao professor Marco Aurélio, né, no Cidade Entrevista, e uma das falas dele foi sobre possibilidade de dialogar com outros pré-candidatos. A gente separou esse trecho agora também para você dar uma conferida, quem está em casa nos acompanhando, e para Mário também avaliar. Vamos conferir. Nessa fala de união, Miguel, você está aberto a conversar com outros candidatos? Raquel, Anderson, a própria Marília, pelo menos esses que são os oposicionistas, você tem diálogo aberto, tem uma possibilidade de fazer um acordo para o segundo turno? Como é que está o seu diálogo com essas outras forças que também disputam o mesmo espaço? Sem dúvida, eu tenho conversado tanto com Raquel quanto com Marília, a gente mantém uma relação muito transparente. É óbvio que até agora, esse final de semana, estava todo mundo focado em garantir as suas chapas proporcionais, né, até para poder ter maior robustez, e acho que a gente fez um bom dever de casa, cumprimos com louvor essa primeira etapa da pré-campanha. A gente agora vai entrar numa etapa de plano de governo, de debates temáticos, de começar a tirar as propostas e as ideias e transformar em propostas no papel para que possamos apresentar à população, mas estamos abertos sim à composição. O que eu acho é que, pelo que eu tenho visto de declaração, todo mundo quer sentar na mesa, mas todo mundo quer impor e quer jogar. Então isso não é negociação. A gente tem que ter humildade de conversar, até para não dar em nada, mas para pelo menos você respeitar as postulações de todos, entendeu? A política é a arte do diálogo. É que nem um namoro. Se você chegar no primeiro encontro e dizer, quer namorar comigo, eu sou assim, 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 eu acho que a outra pessoa corre do outro lado, porque você tem que ir conhecendo, tem que ir criando intimidade, tem que ir chavecando, né, como diz o ditado, tem que ir criando ali a liga para que você possa construir algo muito maior no futuro. Então, interessante. Com Raquel, com Marília e com Anderson também tem conversa? Não menos, né? Acho que Anderson tomou já a posição dele muito clara, já fechou inclusive a chapa dele, né? E ele mesmo está dizendo que não senta com ninguém, que ele não quer mudar nada. Então, enfim, deixa ele lá bem colocado, respeitamos a posição dele, enfim. É bom para a oposição, porque também vai ter uma parcela do eleitorado que vai reforçar esse discurso da mudança. Agora, com todo respeito, eu quero ter mais do que os outros, né? Para poder chegar no segundo turno. Nessa fala de união, Miguel. Mário, a fala do Miguel foi bem sincera, né, lá na entrevista. Laís, ele quando ele descarta essa possibilidade de uma possível união aí com o Anderson, ele já tentando querer descolar a imagem dele do presidente Jair Bolsonaro. Só que não tem como descolar totalmente, porque o pai dele, né, o senador Fernando Bezerra Coelho, foi líder do governo Bolsonaro. E nesse período do governo Bolsonaro, eu conversava ontem com o Miguel Coelho, quando terminou a entrevista aqui nos bastidores da rádio, ele disse que ele foi prefeito durante quase 5 anos, né, aliás 6 anos, e nesse período que ele foi prefeito em 2 gestões de Petrolina, o governo recebeu um aporte de mais de 700 milhões de reais para obras na cidade de Petrolina. Então não tem como, né, você rejeitar que o governo teve, se você comparar com Caruaru, por exemplo, Caruaru recebeu pouco mais de 200 milhões de reais. Então a diferença é muito grande aí de aporte financeiro para obras na cidade de Petrolina. Então ele já vai tentando descolar. Agora ele tem razão, porque Anderson Ferreira já tem essa chapa montada, que é com o Gilson Machado Neto, faltaria a vaga
de vice, né, aí, que Miguel Coelho não tem interesse nessa vaga. Ele ainda acredita que pode, aos 48 do segundo tempo, nas convenções, de repente ter uma possibilidade aí de fechar, trazer uma Raquel Lira, por exemplo, para a chapa dele. Não é fácil, mas ele conta com isso. Agora vale destacar que nessa entrevista aí do Miguel Coelho, aí chama a atenção o desempenho dele, a forma como ele lidar com assuntos, a experiência dele enquanto deputado estadual, né, na Assembleia, enquanto gestor de 2 mandatos na cidade de Petrolina. Então o desempenho dele chamou a atenção, como ele tem, além de uma boa oratória, ele conhece gestão pública. Então é um candidato que eu vejo com excelentes possibilidades de crescer na eleição desse ano, porque ele tem um poder de convencimento bom no que diz respeito a ideias. É um candidato jovem, é um candidato que tem um partido que tem um bom fundo partidário, é um candidato também que conseguiu montar uma chapa boa aí de deputados estaduais e federais. Então vamos saber se ele vai conseguir mostrar à população de todo o estado o que ele fez em Petrolina. Se ele conseguir isso, acredito que Miguel tem chances aí reais de crescer de repente e até para um segundo turno. Agora, o principal desafio dele é, primeiro, encontrar uma chapa que traga nomes aqui da região agreste, do interior do estado e também da região metropolitana, e principalmente ele trazer o conhecimento de o que ele fez na cidade de Petrolina, porque todas as pessoas que a gente conversa que vão em Petrolina saem impressionadas aí como a cidade cresceu, como a cidade evoluiu. Agora é muito distante da realidade do agrestino, da realidade de quem mora na região metropolitana. Mas a principal impressão que Miguel passou foi muito boa aí nessa entrevista que ele deu e depois no encontro que ele teve aí com a imprensa de Caruaru. Encontro que foi promovido aí pelo Rafier Delon, né, e contou aí também com a presença da deputada estadual Alessandra Vieira e do pré-candidato a deputado federal, o Edson Vieira também. Mário, ontem, em conversas de bastidores, né, eu vi uma frase o seguinte, que Miguel teria conversado com apoiadores e teria dito que queria estar toda semana, pelo menos aqui em Caruaru. Isso aí pode já ser uma estratégia para começar a se aproximar realmente da população e conseguir esses votos aqui do Agreste, né? Isso mesmo. Ele repetiu ontem isso lá no café que ele tomou com a gente, né, os jornalistas. A ideia de Miguel era evitar Caruaru, para evitar tretas aí, digamos, com a prefeita Raquel. E até evitar também ir a Jaboatão. Só que ele já percebeu que ele tem possibilidade de crescer aqui na região agreste, né? Porque a região agreste, lembrando que Paulo Câmara, o PSB, perdeu a eleição da eleição passada em praticamente todas as cidades importantes aqui, Caruaru, Santa Cruz, Toritama, Taquatinga do Norte. Então ele está de olho nesse eleitorado. E Miguel também, Laís, eu fiz uma contra outro dia com o professor Marco Aurélio, aqui na região agreste. Miguel e o PSB, Danilo Cabral, são as duas pré-candidaturas que mais têm apoios de prefeitos aqui na região. Enquanto Raquel Lira só tem ela, aqui em Caruaru, né, com Rodrigo Pinheiro, e Riacho das Almas com o Dió, Miguel e Danilo Cabral, eles têm o apoio da maioria das prefeituras. Então é um eleitorado significativo, que ele precisa bater ponto aqui também. Então eu acredito que isso não foi só falácia, ele vai mesmo estar por aqui durante toda a eleição e vindo uma vez por semana. Caruaru vai ser o ponto central, o ponto base, mas aí ele prometeu ontem também, Laís, lá no café, disse que vai rodar os 184 municípios do estado. Não é uma tarefa fácil, mas ele garantiu que estará aqui no Agreste, em Caruaru, toda semana e rodando os municípios do estado até passar pelos 184 até o fim da campanha. Perfeito, Mário. Mais tarde, no Manhã Cidade, tem entrevista, né, com o pré-candidato e hoje é Fernando Rodolfo, é isso? Isso, hoje a gente vai conversar com o deputado federal Fernando Rodolfo, que vai falar sobre a tentativa dele de reeleição, e no estado de entrevista, o professor Marco Aurélio conversa hoje com o ex-ministro do Turismo e pré-candidato ao Senado, Gilson Machado Neto. E eu volto amanhã no cafezinho com vocês, e daqui a pouco, às 8 horas, aliás, no Manhã Cidade. E amanhã a gente analisa as duas entrevistas também, Mário, tanto a de Fernando Rodolfo quanto a do Gilson Machado Neto. Muito obrigada e até amanhã. Até, tchau.